Capítulo 1. Quando você esquece quem é. Mas Deus não esquece de você. Eles estavam sentados às margens dos rios da Babilônia. O chão era estrangeiro. A terra não era deles. O céu parecia mais distante. A música havia cessado. As harpas pendiam dos salgueiros. A alegria tinha sido arrancada como se nunca tivesse existido. Ali nos sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Não era só saudade. Era o peso de saber que já haviam estado no centro da vontade de Deus. E agora? Estavam longe. Exilados não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Talvez você entenda exatamente o que isso significa. Talvez sua alma esteja hoje sentada à margem de alguma Babilônia interior. Não é que você negou a Deus, mas a dor, o cansaço, as decepções fizeram com que você esquecesse quem você é. Você olha para dentro e vê ruínas. Partes de quem você era, espalhadas pelo chão da sua própria história. E ainda assim, Deus te vê, mesmo sentado, mesmo calado, mesmo de harpa pendurada. Ele nunca esquece quem você é. A Babilônia do Salmo 137 é mais do que geografia. É estado de alma. É aquele lugar onde a fé se mistura com dúvida. Onde a lembrança de quem você foi parece um sonho distante. Quantas vezes você tentou cantar, e não saiu som? Quantas vezes tentou orar, mas só conseguiu chorar? Quantas vezes pensou, eu nem sei mais se consigo voltar? É aí que o Salmo começa a reconstrução. Não com gritos, mas com memória. Lembramo-nos de Sião. Eles lembraram. E quando a lembrança voltou, algo acendeu. Hoje, Deus está te levando à lembrança. Lembrança de quem você era quando ainda se prostrava com o coração quebrantado. De como você falava com Ele com verdade. De quando acordava e sentia o Espírito logo cedo. Essa lembrança não é para condenar. É para despertar. Porque o esquecimento é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele não precisa te destruir. Basta fazer você esquecer quem você é. Mas Deus não esquece. Você pode ter deixado a Bíblia fechada. Pode ter parado de cantar. Pode ter perdido o brilho nos olhos. Mas o céu ainda chama pelo seu nome. E mesmo à beira dos rios da dor, a reconstrução. Mesmo longe da terra prometida, a promessa ainda está viva. Porque Deus não constrói só quando você está forte. Ele começa exatamente quando tudo parece acabado. Há um tipo de cativeiro que não tem correntes, mas pesa mais do que ferro. É o cativeiro da alma que se esqueceu de onde veio, de quem era, de quem pertence. E talvez você esteja nesse lugar agora, vivendo, respirando, mas se sentindo prisioneiro de uma vida que não faz mais sentido. Hoje, o Espírito Santo te visita nesse exílio interior e diz: você não perdeu sua identidade. Ela está apenas coberta de dor. E eu vou te lembrar de quem você sempre foi. Você se lembra de quando tudo começou? De quando sua fé era viva, simples, verdadeira? Do primeiro amor? Das promessas que fizeram seus olhos brilhar? O salmista lembra. E ao lembrar, ele chora. Sim, há um choro que cura. Um choro que limpa a alma. Um choro que lava as memórias empoeiradas. E esse choro é o começo da reconstrução. Deus não tem pressa em te restaurar. Ele tem zelo. Ele não vai colocar uma fachada nova por cima da ruína. Ele vai escavar até o alicerce. E ali, onde ninguém mais vê, ele vai reerguer. O que foi perdido em Babilônia será recuperado em Sião. Mas primeiro, você precisa lembrar. Lembrar da presença. Lembrar da aliança. Lembrar do que te fazia arder o coração. Lembrar do nome que ele te deu. Antes que o mundo te rotulasse. Você não é o erro que cometeu. Não é o abandono que sofreu. Não é o lugar onde caiu. Você é o que Deus declarou sobre você. Desde o ventre. Desde o chamado. Desde antes da dor. E isso, ninguém pode tirar. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Essa pergunta ecoa até hoje. Como adorar em meio à dor? Como crer depois de tanta perda? Como confiar
Quando tudo à volta diz que acabou, a resposta está na memória espiritual. Você não adora porque está tudo bem. Você adora porque lembra de quem Deus é. E lembrar quem Ele é te lembra de quem você é. Hoje, Deus está dizendo: você não precisa cantar alto, mas precisa lembrar. Lembrar que eu nunca te deixei. Que mesmo quando você me esqueceu, eu continuei te cercando. Eu continuei te esperando. Eu continuei te chamando. Você não é o exílio. Você é o retorno. Você é a reconstrução. Você é o Sião que Ele está reerguendo. Há uma identidade sendo restaurada agora. Você pode estar sentado à margem do seu passado, mas Deus está te levantando para caminhar de volta. Passo por passo. Memória por memória. Promessa por promessa. E quando você lembrar, você vai cantar. Não como antes, mas com um som novo. De quem foi cativo. E agora está livre por dentro. Este foi apenas o primeiro passo. A lembrança abriu espaço. A alma foi tocada. A fé foi provocada. Nos próximos capítulos, você vai caminhar por essa reconstrução, mas sem voltar para trás. A direção agora é Sião. E Deus está indo com você. Capítulo 2. Deus ainda está com você. Mesmo longe de casa. Às vezes a gente não percebe, mas está longe de casa. Mesmo morando no mesmo lugar. Mesmo cercado das mesmas pessoas. Mesmo com tudo aparentemente no lugar. Porque o exílio nem sempre é geográfico. Às vezes, é espiritual. É emocional. É silencioso. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro, está sentado à margem do seu próprio coração. E é ali, na margem da alma, que Deus começa a falar. Ali nos sentamos e choramos. O choro é a oração de quem perdeu as palavras. É a linguagem de quem foi empurrado para longe de Sião. De quem foi arrancado da presença. Mas mesmo ali, na margem da Babilônia, Deus está. Ele não fica só em Jerusalém. Ele desce até os lugares onde você se perdeu. E ele senta ao seu lado. Em silêncio, mas presente. Você já se sentiu longe de tudo? De Deus, de você mesmo, de tudo que fazia sentido? Essa é a Babilônia da alma. O lugar onde a fé parece ter sido calada. Onde a identidade foi confundida. Onde a música cessou. Mas mesmo aí, Deus ainda sabe o seu nome. Ele não te confunde com a bagunça à sua volta. Ele te conhece pelo que ele mesmo escreveu sobre você. Você pode ter sido esquecido por muitos, mas jamais foi esquecido por ele. Às vezes, a gente se acostuma com o exílio. Aprende a sorrir sem sentir, a viver sem esperar, a trabalhar sem sonhar, a orar sem crer. Mas há uma voz suave ecoando agora, que diz: você não nasceu para viver longe da minha presença. A dor que você sente não é só tristeza, é saudade do seu lugar original. É a alma gritando: quero voltar para casa. E não é uma casa física. É um lugar no espírito. É aquele lugar onde você e Deus se olhavam sem barreiras. Onde a sua oração era mais choro do que palavras. Mas era ouvida. Deus está dizendo: mesmo que você tenha sido levado para longe, eu estou aqui. Aqui. Na beira do rio. No silêncio. Na dor. Você pode não ter forças para voltar, mas Ele tem poder para te buscar. Você já reparou que eles penduraram suas harpas nos salgueiros? Eles não as quebraram. Só as penduraram. Elas ainda estavam lá. Sua fé pode estar pendurada. Sua alegria, adormecida. Seu chamado, em pausa. Mas nada disso foi perdido. Está apenas esperando o tempo certo. A visita certa. O mover certo. E esse tempo pode estar começando agora. Não importa o quanto você se sente longe. O que importa é que Deus ainda está perto. Você pode ter perdido o caminho, mas não perdeu o destino. E Ele está disposto a refazer essa rota com você. Sem pressa, sem cobrança, mas com amor firme, que não desiste. Você não está fora do alcance da graça. Mesmo em terra estranha, você ainda é dele. Se essa mensagem está te alcançando,
considere se inscrever aqui no canal. Não por mim, mas porque talvez, como hoje, você ainda precise de mais lembretes de que Deus continua te chamando para voltar. E juntos, capítulo por capítulo, vamos caminhando de volta para casa. O exílio não é o fim. É apenas um lugar onde Deus decide começar de novo. E às vezes, Ele nos leva ao fundo, para reconstruir o que ficou pela metade. Então, não tema estar longe. Tema se esquecer de onde veio. Porque quem lembra, está no caminho de volta. E Deus caminha com os que lembram. Capítulo 3. Quando você se olha no espelho e não se reconhece mais. Você já olhou no espelho e sentiu que ali não estava mais você? O rosto era o mesmo, mas os olhos já não carregavam a mesma luz. Talvez o tempo tenha passado. Talvez a vida tenha batido forte. Talvez você tenha feito o que disse que nunca faria. Ou tenha permitido o que jurava que nunca aceitaria. E agora, você não sabe mais exatamente quem é. Não se trata de aparência. Trata-se de identidade, de essência, de alma. A Babilônia faz isso com a gente. Nos tira da nossa terra. Mas o pior é que ela tenta arrancar também quem somos. Eles não apenas deportaram os filhos de Sião. Eles queriam que cantassem, que tocassem, que fossem alegres. Mas como cantar, se o coração foi quebrado? Como sorrir, se por dentro ainda dói? Como ser quem se é, em terra que sufoca a alma? Quantas vezes você se forçou a parecer bem, mas dentro estava em ruínas? Quantas vezes disse tá tudo certo, mas no fundo, sabia que sua fé estava estilhaçada? Não é vergonha admitir. Não é sinal de fraqueza. É exatamente aí, quando a identidade começa a falhar, que Deus entra com mão forte e voz suave. E sussurra: você ainda é meu. Sim, você ainda é dele. Mesmo se sentindo vazio. Mesmo se perdendo em decisões erradas. Mesmo afastado da presença. Porque Deus não mede sua identidade pelas suas quedas, mas pelo sangue que Ele já derramou por você. Você pode ter esquecido, mas Ele lembra. Você pode ter se perdido, mas Ele sabe exatamente onde você está. O problema do exílio não é só a distância. É o esquecimento. É quando você começa a duvidar de que já foi diferente. De que já acreditou mais. Orava mais. Amava mais. Era mais sensível à voz de Deus. Mas a memória ainda está aí. Coberta, talvez. Escondida. Adormecida. Mas está viva. E hoje, está sendo ativada. O Espírito Santo está acendendo luzes em cantos apagados do seu interior. Lugares onde você se perdeu de si mesmo. Mas onde Ele sempre esteve. E mesmo que você tenha sido moldado pela dor. Marcado pela ausência. Modelado pelo medo. Deus está dizendo: eu ainda vejo o original. Ainda vejo o que eu mesmo desenhei em você. Talvez você tenha assumido uma identidade que o mundo te deu. Você é assim. Você nunca vai mudar. Você sempre falha. Mas nenhuma dessas frases veio do céu. Você é o que Deus diz que você é. Filho. Amada. Escolhido. Herança. Alvo da graça. Terra de promessa. Você não é o erro. Você é a reconstrução. Você pode ter vergonha do que se tornou. Mas Deus tem esperança no que você ainda será. E Ele já começou. Não porque você mereceu, mas porque Ele decidiu amar antes que você pedisse. Essa é a identidade que ninguém pode roubar. Nem a Babilônia. Nem a queda. Nem o tempo. Se isso está tocando você, se inscreva aqui no canal. Não por hábito, mas porque talvez você precise continuar ouvindo essa verdade que está reacendendo sua alma. Você ainda é quem Deus diz que você é. E isso é o começo de tudo. Quando você se lembrar disso, as harpas que estavam penduradas vão voltar a soar. E você vai cantar, não fingindo, mas porque a canção voltou a nascer dentro. Sua identidade não está perdida. Ela está sendo restaurada. Pedra por pedra. Dia após dia. Capítulo por capítulo. Deus está reconstruindo você.
De dentro para fora. Capítulo 4. Deus ainda está falando. Mesmo quando tudo parece em silêncio. O silêncio de Deus é um dos lugares mais difíceis de suportar. Não porque ele se foi, mas porque a alma, acostumada com o barulho das emoções, não sabe o que fazer quando a única voz que se ouve é a do próprio coração quebrado. Às margens dos rios da Babilônia, o povo se calou. As harpas, que antes entoavam louvores, agora estavam penduradas. Não era só exílio físico, era exílio espiritual. E no centro desse exílio, estava o silêncio. Um silêncio profundo, cortante, quase cruel. Mas é nesse silêncio que Deus trabalha de forma mais profunda. Você já se sentiu assim? Fazendo tudo certo, mas sentindo-se desconectado? Como se sua fé estivesse no modo automático e sua alma estivesse sem forças para reagir? Você ora, mas não sente nada. Lê a palavra, mas ela não penetra como antes. Vai à igreja, mas parece não ser mais tocado. E então começa a perguntar em silêncio: será que Deus ainda está aqui? Essa sensação não é nova. Ela é tão antiga quanto o Salmo 137. Quando o salmista escreve: ali nos sentamos e choramos. Ele está descrevendo mais do que saudade de Jerusalém. Ele está descrevendo o que acontece quando a presença de Deus parece ter se afastado. Não por escolha dele, mas porque a dor nos afastou. É uma dor que silencia, que faz o louvor parar, que faz o espírito se calar, e que transforma pessoas intensas em sobreviventes espirituais. Mas existe um segredo. O silêncio não é ausência, e a inatividade de Deus nunca significa indiferença. Deus trabalha no invisível, nas camadas profundas da alma, na parte que nem você sabe que está doente. Ele espera o momento exato, não para te devolver o que você perdeu, mas para te fazer entender quem você se tornou, e então, reconstruir. No silêncio, Deus revela intenções, purifica motivações, arranca dependências emocionais, e mostra quem realmente governa seu coração. Quando tudo cala, você descobre do que sua fé realmente é feita. Ela era baseada em experiências, em emoções, em sinais, ou na certeza de que, mesmo sem ver, ele continua sendo Deus? Essa é a fé que o exílio revela. Não a fé de multidão, mas a fé do deserto. O povo de Deus estava longe da terra prometida. Mas a terra prometida nunca esteve longe do coração de Deus. A promessa continuava de pé. Mesmo que o templo tivesse sido destruído, mesmo que os sacerdotes estivessem dispersos, mesmo que os cânticos tivessem cessado, porque o templo verdadeiro não é feito de pedra, é feito de aliança. E essa aliança, mesmo no silêncio, não foi quebrada. Há pessoas que se afastam de Deus não por rebeldia, mas por cansaço, pela quantidade de orações não respondidas, pelo peso de tudo o que pediram, e não aconteceu. E então, sem perceber, elas param. Param de pedir, param de crer, param de esperar, e começam a se adaptar ao silêncio. Mas Deus, mesmo calado, nunca deixou de ouvir. Você pode ter parado de cantar, de se emocionar na presença, de sentir aquela leveza que um dia sentiu. Mas a ausência de sensação não é ausência de propósito. O céu continua em movimento, mesmo quando seu coração parece imóvel. A reconstrução não começa no palco, começa no chão, no pó da alma, no espaço onde você diz: Senhor, eu não sinto, mas eu continuo aqui. Você sabe o que é continuar, mesmo sem forças? É quando você vai para o secreto, mesmo sem palavras. Quando você dobra o joelho, mesmo que sua mente esteja cheia de dúvidas. Quando você ouve uma canção de adoração e chora sem saber por quê. Essa é a fé que Deus mais honra, porque ela não depende de performance. Ela nasce da rendição. E esse tipo de fé não pode ser roubada. Em Babilônia, ninguém esperava que o povo adorasse. Na verdade, os inimigos pediam: cantem para nós uma das canções de Sião. Eles queriam transformar a adoração em espetáculo. Queriam ver o sagrado se tornar entretenimento. Mas os filhos de Sião sabiam:
Cantar ali, sem quebrantamento, seria trair a memória de Deus. Eles preferiram o silêncio a fingir louvor. E Deus viu isso. Talvez hoje você esteja nesse mesmo dilema. Quer adorar, mas não sente. Quer orar, mas não encontra palavras. Quer crer, mas a dor insiste em te lembrar das perdas. Então Deus te diz: eu estou aqui, mesmo no seu silêncio, mesmo no seu vazio, mesmo no seu cansaço. Ele não precisa que você diga nada. Basta que você continue presente, com o coração inclinado, porque a reconstrução está acontecendo, mesmo que você ainda não veja. E se essa palavra está te encontrando, se inscreva aqui no canal. Não porque você está animado, mas porque você sabe que ainda há algo vivo dentro de você, mesmo que silencioso. Esse silêncio é semente, e Deus sabe exatamente quando regar. A alma cansada não precisa de discursos, precisa de presença. E é isso que Deus está restaurando agora. A presença dele, dentro de você, no seu quarto, no seu interior, no meio do caos, no vale. Ele nunca foi embora. Em breve, a canção vai voltar. Não do mesmo jeito. Ela será mais profunda, mais verdadeira, mais quebrantada, mais cheia de significado. Porque a fé que sobrevive ao silêncio canta com o coração inteiro. Capítulo 5. O lamento que se transforma em força. O lamento é uma linguagem que o céu entende. Não é murmuração. Não é reclamação vazia. É o gemido de quem se lembra do que perdeu e ainda acredita que pode voltar a viver. No Salmo 137, o povo não canta. Eles choram. Eles se lembram. Eles lamentam. Junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Eles não choravam apenas pela terra, mas pelo que Sião representava: presença, promessa, identidade, aliança. E é assim com você. Quando você lamenta, não está apenas olhando para o que se foi. Você está dizendo para Deus: eu lembro do que era bom, e eu ainda desejo viver isso novamente. O lamento não é fraqueza. É sinal de vida. É sinal de memória espiritual. É o coração gritando: eu não me conformo com o exílio. E isso é o primeiro passo da reconstrução. A força que você busca não virá do esforço, mas do choro sincero diante dele. Você já percebeu como a dor pode nos deixar mais fortes, mas também mais duros? Há pessoas que, por terem chorado demais, fecharam o coração, ergueram muros, prometeram a si mesmas que nunca mais se entregariam, nunca mais acreditariam, nunca mais dependeriam. Mas esses muros estão impedindo também o consolo, porque Deus não invade o que você protege com medo. Ele respeita, mas continua batendo, até o dia em que você decide abrir e deixar o lamento virar oração. Quando o salmista diz: como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Ele está dizendo: como posso me alegrar, se perdi quem eu era? Mas o cântico não é só para os dias bons. Ele também é a arma para os dias escuros. E mesmo que você não consiga cantar agora, o céu ainda está entoando canções sobre você. Canções de consolo, de promessa, de retorno, de recomeço. A força que você precisa não é a dos braços. É a força da fé. É aquela que se renova em silêncio, quando tudo parece perdido, mas você insiste em permanecer. Essa fé é o que transforma o lamento em força. Talvez você chore sozinho, na hora de dormir, durante o banho, enquanto escuta aquela música, enquanto vê uma foto, enquanto se lembra de quem você era, e pensa: será que algum dia vou me reencontrar? Sim, vai, porque o Deus que viu você de pé é o mesmo que está com você agora, de joelhos, e ele nunca desperdiça lágrimas. Cada uma delas é semente, e no tempo certo vai florescer. Você já pensou que a saudade que sente da presença de Deus é o próprio Espírito te chamando de volta? Esse vazio, esse aperto, essa sensação de que falta algo, é Deus dizendo:
Volte para o lugar onde sua alma respirava. E não é um lugar físico. É uma postura do coração. É onde você adorava mesmo sem entender. É onde você orava mesmo sem ver resultado. É onde você se rendia, porque sabia que a presença valia mais do que as respostas. O povo de Sião estava longe, mas ainda lembrava. E essa lembrança era tudo o que restava. Talvez seja assim com você. Você não tem forças para voltar, mas tem memória. E a memória é o início do caminho. Quando você se lembra, você começa a desejar. E quando deseja, você busca. E quando busca, você encontra. Foi assim que começou da primeira vez. E será assim novamente. Deus nunca se esqueceu de você. Mesmo quando você se esqueceu dele. Ele conhece cada lamento, cada dor não falada, cada perda que você nem teve coragem de nomear. E ele está pronto para pegar tudo isso e transformar em força. Força para levantar da margem. Força para largar a culpa. Força para não se conformar com a Babilônia. Força para começar de novo. Você não precisa estar forte para voltar. Você só precisa estar disposto. Disposto a lembrar. Disposto a chorar. Disposto a dizer: Senhor, eu ainda te amo. Mesmo machucado. E isso é mais do que suficiente. Se essa palavra está te lembrando de quem você é, considere se inscrever aqui no canal. Às vezes, é num simples vídeo que o Espírito Santo reacende uma chama antiga. E se hoje ele está tocando sua memória, é porque ele quer reacender sua força. E você não precisa caminhar sozinho. O lamento de hoje é a base da canção de amanhã. Você vai cantar novamente, mas não será da mesma forma. Será com entendimento, com profundidade, com marcas, com autoridade, porque quem lamenta com Deus volta mais forte. E quem volta mais forte volta para restaurar outros também. Você não vai apenas se reconstruir. Você vai ajudar a reconstruir. A sua dor vai se tornar ponte. O seu choro vai virar fonte. E sua saudade de Deus vai ser o combustível que te manterá firme. Capítulo 6. Deus está revelando quem você sempre foi. Versão completa, mais de 7.000 palavras. Você já parou para pensar que talvez você nunca tenha sido exatamente quem disseram que você era? Nem mesmo quem você acreditou ser por tanto tempo. A dor tem esse poder silencioso de moldar versões distorcidas de nós mesmos. Ela nos faz vestir rótulos, aceitar prisões, adaptar comportamentos, esconder feridas com sorrisos. E quando menos percebemos, estamos vivendo uma identidade que não é nossa. Não foi dada por Deus, mas construída a partir de traumas, rejeições e lutas. O exílio de Sião não era só uma mudança geográfica. Era uma tentativa espiritual de reconfigurar a identidade do povo. Em Babilônia, eles não eram mais chamados de povo de Deus. Eram escravos, subjugados, reduzidos, invisíveis. Mas ainda assim, eles se lembravam. Ali nos sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Eles choravam não apenas pela terra, mas por quem eles eram naquele lugar. Ou melhor, por quem eles deixaram de ser. E talvez você entenda esse tipo de choro. Talvez você já tenha se visto vivendo um papel que não é seu. A pessoa forte que não pode fraquejar. O sobrevivente que não pode parar. A mãe que cuida de todos, mas é esquecida por dentro. O homem que não chora, porque ensinaram que isso é fraqueza. Mas hoje, Deus está te lembrando de algo. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus declarou sobre você. E essa identidade, ninguém pode roubar. Mesmo em Babilônia, Deus conhecia o nome de cada filho de Israel. Mesmo em silêncio, ele reconhecia o coração que ainda o buscava. Mesmo longe do templo, a aliança ainda estava intacta. Porque o que define quem você é, não é onde você está, é quem te chamou, quem te formou, quem te viu no ventre, quem sonhou com você, antes mesmo de você respirar. Essa verdade está sendo restaurada dentro de você agora. Você pode ter sido traído, esquecido, ignorado,
Você pode ter fracassado em áreas que ninguém imagina. Pode ter se afastado da presença. Pode ter falado o que não devia. Ou feito o que prometeu que nunca faria. Mas nada disso muda quem Deus declarou que você é. Porque o exílio pode esconder, mas não apaga o que o céu escreveu sobre você. Nem mesmo o inferno pode apagar. Há um nome que Deus te deu, mas que talvez você tenha esquecido. Esse nome carrega identidade, carrega destino, carrega autoridade. Mas o tempo, a dor, os erros, roubaram de você a ousadia de viver quem você é. Você se adaptou à versão ferida, à versão sobrevivente, à versão que não espera mais nada. Mas Deus está te chamando de volta, para viver como filho, como filha, como alguém que pertence. A reconstrução da sua identidade não será instantânea, mas será real, será profunda, e será permanente. Deus não quer te devolver para o que você era. Ele quer te levar ao que você deveria ter sido. Se a dor não tivesse interrompido o processo. Isso é redenção. Isso é graça. Isso é cura de dentro para fora. Você se lembra de quando acreditava que podia ser usado por Deus? Quando falava de futuro com um brilho nos olhos? Quando orava com fé inocente? Quando dizia, Senhor, eu vou onde o Senhor mandar? Essa voz ainda está aí. Sufocada, talvez. Esquecida, quem sabe. Mas viva. Porque promessas feitas por Deus não expiram. E Ele ainda te chama pelo nome. Talvez o seu nome esteja sujo na terra, mas no céu, continua puro. Talvez o seu passado te acuse, mas a cruz ainda te defende. Talvez você não se reconheça mais, mas Deus ainda te reconhece, pelo som do seu coração. E se essa palavra está acordando algo dentro de você, se inscreva aqui no canal. Porque talvez a única coisa que faltava era alguém te lembrar que o que Deus plantou aí dentro ainda não morreu. Esse é o tipo de palavra que você não pode esquecer amanhã, porque ela carrega a verdade que te reergue. Não tenha medo de se reconstruir, mesmo que isso signifique desconstruir algumas defesas, alguns personagens, algumas armaduras que você usou por muito tempo. Deus quer te ver leve, livre, autêntico, íntegro, não no sentido de perfeição, mas de inteireza. Alguém que sabe quem é, porque ouviu do próprio Pai. Você pode até ter vivido uma vida inteira como alguém que não era, mas basta um momento com Deus, para tudo começar a voltar para o lugar certo. Essa é a graça que redefine, o amor que restaura, a presença que revela. E essa presença está com você agora, na sala, no quarto, na rua, onde quer que você esteja. Hoje, Deus está colocando espelhos espirituais diante de você, mas não para que você veja sua aparência, e sim, para que você enxergue de novo a sua essência. Você é luz, mesmo que esteja em um lugar escuro. Você é templo, mesmo que o ambiente pareça hostil. Você é escolhido, mesmo que ninguém mais tenha te escolhido. Você é dele, e isso basta. O capítulo de hoje não termina com promessas grandiosas, mas com uma revelação simples. Deus não está tentando te fazer voltar a ser quem você era. Ele está te levando a descobrir quem você sempre foi. E isso é mais poderoso do que qualquer retorno. Capítulo 7. Você foi curado para conduzir outros de volta. Há dores que não foram feitas para matar você. Foram feitas para transformar você em um guia. Um sinal. Uma voz no deserto. Alguém que já esteve distante, mas que voltou com autoridade para chamar outros de volta também. Porque há uma diferença entre quem fala de Sião e quem chorou por ela às margens dos rios da Babilônia. Você já passou por algo que parecia o fim, mas depois, olhando para trás, entendeu que era o começo de algo maior? Na hora do desespero, parecia injusto, parecia solitário, sem sentido. Mas hoje, você olha e diz: foi ali que Deus me moldou. O exílio machuca, mas também revela. E quem sobrevive ao exílio com fé, se torna resposta para quem ainda está no vale. No Salmo 137, os filhos de Sião estão em silêncio, lembrando:
mas a lembrança da presença. É o que os impede de se conformar com a ausência. Eles não apenas choram por Sião. Eles decidem não esquecer. Eles prometem: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Essa frase não é poesia. É pacto. É aliança. É uma decisão interior de nunca deixar que a saudade se torne conformismo. E isso é o que transforma a lembrança em missão. Você já conheceu alguém que desistiu completamente da presença de Deus? Que parou de buscar? Que se entregou ao sistema da Babilônia? Que aceitou o exílio como lar definitivo? Talvez essa pessoa esteja perto de você. Ou talvez essa pessoa tenha sido você. Mas hoje, Deus está soprando sobre as brasas da memória e transformando o que restou em fogo novo. Você não foi curado apenas para si. Você está sendo restaurado para restaurar. Há um chamado sobre sua vida. E ele não é baseado em perfeição. É baseado em restauração. Você passou pela dor. Você conheceu o silêncio. Você enfrentou a vergonha. Mas agora, você carrega autoridade para falar com quem ainda está lá. Você se tornou ponte entre o que foi e o que pode voltar a ser. Não subestime a dor que você venceu. Ela é seu altar. Ela é sua referência. Ela é sua linguagem com o céu. Há um som único que sai da boca de quem sobreviveu ao cativeiro. Um som que os outros reconhecem. Porque não vem de discursos prontos, mas de cicatrizes curadas. E cicatriz curada é sinal de que o céu tocou. Você não precisa ser famoso. Não precisa ter um microfone. Não precisa subir em um púlpito. Sua história já é o púlpito. Sua jornada já é o sermão. Seu recomeço já é uma mensagem viva. E alguém está esperando ouvir. Talvez na sua casa. Talvez no seu trabalho. Talvez na sua própria mente, que ainda insiste em duvidar. Mas você já carrega a semente da volta. A chama do retorno. O mapa de Sião. Há uma geração esquecendo quem é. Perdendo sua voz. Se adaptando ao exílio. Trocando a promessa pela sobrevivência. Trocando a presença por distrações. Mas você foi chamado para lembrar. Para despertar. Para anunciar. Não com argumentos. Mas com vida. Com presença. Com paz. Com verdade. Você já percebeu que quando fala de Deus com sinceridade, algo se move no ambiente? Mesmo que a pessoa diga que não crê. Mesmo que ela ria. Mesmo que ela desconverse. Algo se move. Porque o Espírito que vive em você carrega autoridade. Autoridade que veio da dor. Do choro. Do silêncio. Do reencontro. E agora? Da missão. E se isso está despertando algo em você, se inscreva aqui no canal. Não apenas para receber novos vídeos, mas para continuar sendo lembrado de quem você é e de para onde Deus está te levando. Talvez você nem perceba, mas sua jornada já está impactando outros. Você achou que era o fim, mas era Deus criando uma história que agora será usada para trazer outros de volta. Você foi curado para conduzir, e a memória da presença vai se transformar em voz profética. Talvez não com palavras, mas com decisões, com atitudes, com a forma como você vive, com a maneira como você ama, com a paz que você carrega. Essa paz vai despertar saudade de Deus em outros corações, e você vai perceber que a sua volta para Sião não foi só por você. Foi por todos que viriam depois. Capítulo 8. Um novo coração, um novo começo. Algumas coisas só renascem depois que morrem. Não por castigo, mas porque há sementes que só se rompem no escuro. O exílio, o silêncio, o lamento, a saudade. Tudo isso não foi o fim. Foi o solo onde Deus plantou algo novo. Não uma repetição do que foi perdido, mas o início do que jamais existiu antes. Um novo coração. Uma nova canção. Um novo começo. Quando o povo de Sião chorou às margens dos rios da Babilônia, eles não sabiam que aquele choro era, na verdade, o batismo de uma geração nova. Uma geração que não apenas se lembraria do templo,
mas que se tornaria templo. Não apenas cantaria sobre Deus, mas carregaria Deus dentro. E hoje, isso está acontecendo com você. Deus não quer que você apenas volte a frequentar lugares sagrados. Ele quer fazer de você um lugar sagrado. O novo coração não é uma versão otimista do antigo. É outra coisa. É um coração que entende, que agora sabe o que significa depender de Deus quando tudo desmorona, que não vive mais da aparência, mas da verdade. O novo coração é sincero, é quebrantado, é cheio de marcas, sim, mas cada marca é uma memória viva de onde Deus te encontrou. Você não está mais lutando para voltar a ser quem era. Você entendeu que isso nunca foi o plano. O plano era esse: te fazer novo, por dentro, por completo, de verdade, sem performance, sem máscaras, sem medo de não dar conta. Porque agora, você vive pela graça. E a graça é mais leve que o fardo da religião, mais profunda que a culpa, mais poderosa que o passado. Você já não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para Deus, porque Ele já viu tudo. Te viu no fundo, te viu no silêncio, te viu no lamento, e mesmo assim, decidiu te amar. Não te ama porque você se consertou, te ama porque você se entregou, mesmo quebrado, mesmo confuso, mesmo com medo. E agora, Ele está reconstruindo, com o que sobrou, e fazendo disso algo novo. Você já percebeu como as pessoas restauradas carregam um olhar diferente? É um olhar de quem já andou por caminhos sombrios, mas sobreviveu. De quem sabe o valor de uma oração sincera. De quem não julga. De quem compreende a dor. É isso que Deus está formando em você. Não apenas alguém restaurado, mas alguém com compaixão, com sensibilidade, com discernimento. Porque o novo coração não é apenas uma bênção. É uma ferramenta para amar melhor, para servir mais profundo, para ouvir com paciência, para tocar almas com cuidado. A nova canção está chegando, mas ela não virá com barulho. Ela vem como um sussurro no espírito, como um renovo que nasce na madrugada, como uma paz que você não sabe explicar, mas sente. Você vai voltar a cantar, mas agora com sentido, com verdade, com alma, com unção. Não será uma música. Será sua vida inteira que se tornará melodia. Porque quem é curado por dentro, canta com o coração inteiro. Você não perdeu tempo. Tudo o que viveu foi parte do preparo, do processo, da revelação. Se você tivesse evitado o exílio, nunca teria descoberto o que é intimidade. Se você não tivesse chorado, nunca teria conhecido o consolo que vem direto do céu. Se você não tivesse perdido tudo, jamais saberia como é depender somente da presença. E agora, você não vive mais de migalhas emocionais. Você vive de presença real. Se essa palavra está fazendo você respirar diferente, se inscreva aqui no canal. Não porque você precisa de mais conteúdo, mas porque a jornada da fé é feita de lembretes. E talvez esses vídeos sejam exatamente o que seu coração precisa ouvir, toda vez que a saudade de Deus bater. Este novo começo não precisa de aplausos. Ele precisa de raiz, de consistência, de verdade. E isso você já tem. Você sobreviveu. Você escolheu não desistir. Você ainda está aqui. E isso é tudo o que o céu precisava. Agora, Deus fará o resto. O novo coração bate diferente. Ele não acelera com ansiedade. Ele pulsa com confiança. Não vive mais correndo atrás. Vive esperando no tempo de Deus. Ele não se desespera por aprovação, porque já foi aprovado por aquele que mais importa. Esse novo coração é o maior presente que o exílio te deu. E agora, finalmente, você entende o que significa voltar. Não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Você voltou para Sião, mas voltou como nunca foi antes. Voltou inteiro. Voltou sabendo quem é. Voltou com propósito. E quando Deus faz isso, Ele começa a usar sua vida como uma canção que chama outros de volta também.
A história não termina em Babilônia. Ela recomeça em Sião, com um novo coração e uma nova canção. Essa é a promessa. Esse é o recomeço. E você faz parte disso.